Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a como ajustar o modelo de aprendizado de máquina Random Forest para prever o acontecimento de desastres naturais. O tipo de desastres naturais que nós vamos estudar aqui são os deslizamentos de terra e nós vamos fazer a previsão do acontecimento de deslizamentos de terra ou não, baseado em algumas variáveis processadas com o ambiente GIS, ou seja, nós utilizamos o software QGIS para fazer o processamento de dados e preparar o inventário de eventos. Nessa aula nós vamos utilizar a linguagem R para fazer o ajuste juntamente na IDE RStudio. Então vamos para o tutorial e não esqueça de falar o que você achou nos comentários. Bom, aqui no RStudio, o primeiro passo que nós devemos fazer é importar as bibliotecas que nós vamos usar. Nós vamos usar para esse tutorial 3 bibliotecas. A primeira dela é a biblioteca Random Forest, que é a biblioteca onde eu vou fazer o treinamento do algoritmo Random Forest. Vou utilizar também a biblioteca Tidyverse para fazer a manipulação dos dados e vou utilizar a biblioteca readxl para importar arquivos de Excel. Bom, já defini todas as minhas bibliotecas, agora eu posso fazer a importação dos meus dados. Para fazer a importação desses dados, eu vou utilizar a função readRDS porque esses meus dados eu já fiz um pré-processamento com outro algoritmo e salvei ele em um arquivo RData, que é uma extensão do R que nós conseguimos processar melhor os dados, grande quantidade de dados. Então eu vou chamar esse meu data frame deslizamento total, Então nós importamos os dados. Se nós olharmos aqui, deixa eu só aumentar aqui, bom, ele tem 7.304 observações e um total de 16 variáveis. Aqui nós temos o ID, nós temos a latitude e a longitude, nós temos a classe, ou seja, se aqui tiver 1, quer dizer que é uma localidade onde aconteceu um deslizamento. Se tiver 0, é uma localidade onde não aconteceu nenhum deslizamento. E como variáveis nós temos a litologia, o número de escoamento, que é o curve number. Nós temos a propensão geohidrológica, nós temos altitude, cobertura do solo, declividade, curvatura vertical, curvatura horizontal. Nós temos aspecto, TWI, distância para as estradas e o NDVI, que são um conjunto de variáveis bastante utilizados na literatura para isso. São variáveis geomorfológicas, hidrológicas, enfim. Todas essas variáveis elas foram processadas no ambiente QGIS. E nós, em outro código, nós fizemos todo o processamento. Então, esse data frame, a maioria do trabalho que nós tivemos para ajustar esse modelo, ele já foi feito porque nós já temos o data frame aqui basicamente quase que pronto para ajustar o modelo Random Forest. E normalmente 70 ou 80% do trabalho nesses casos estão no processamento do dado, ou seja, estão até chegar nesse data frame. Aí nós podemos utilizar o pacote Tidyverse, ele é excelente para fazer esse trabalho de processamento dos dados, mas saibam vocês que a maior quantidade de trabalho está na parte de processamento dos dados. No nosso caso aqui, como o objetivo é mostrar o funcionamento do Random Forest, nós pulamos essa parte de tratamento até chegar nesse banco de dados. Mas basicamente esse banco de dados contém as variáveis resposta, ou seja, minha variável de interesse, e minhas variáveis explicativas. No caso, minha variável de interesse é uma variável binária, 0 ou 1, que indica se ocorreu ou não ocorreu o deslizamento de terra. Minhas variáveis explicativas são uma série de variáveis geomorfológicas que foram processadas em um software de processamento geográfico. Só para garantirmos que nós não temos nenhum valor omisso, eu vou verificar a quantidade de valores omissos por coluna. Para isso, eu vou utilizar esse código aqui. Basicamente, o que é que ele faz? Ele primeiro, vamos de dentro para fora.
ele vai fazer uma contabilização em cada uma das colunas se existe ou não um valor omisso. Tá? Então essa função aqui ela testa se existe um valor omisso ou não. E se existir, ela vai somar todas as células onde existe um valor omisso. Tá? No final, o que é que vai acontecer? Ele vai me dar um data frame onde em cada coluna eu vou ter a quantidade de valores omissos. Vamos executar somente essa primeira parte para vocês verem como ficam. Ó. Então aqui eu tenho todas as colunas, eu vou só colocar aqui o código de visualização para nós vermos melhor. Então, ó, aqui percebam que para cada coluna ele foi lá e contabilizou quantos valores omissos existem naquela coluna. No nosso caso, nós podemos ver que não existe nenhum valor omisso em nenhuma coluna. O que é que aquela parte do código que eu excluí iria fazer? Ele iria pegar esse valor, essas colunas, e transformar em linhas. Tá? Então vamos ver como ficaria. Tá? Antes eu tinha o formato cada variável em uma coluna, agora eu tenho uma coluna com o nome das variáveis e outra coluna com o nome, com a quantidade de valores omissos. Como eu não tenho nenhum valor omisso, eu posso continuar. Tá? A próxima etapa é criar o data frame de teste e treino. Primeiro eu vou criar uma amostra, tá? Que eu vou utilizar a função sample, e essa função ela vai me retornar uma amostra contendo os valores 0 ou 1. O segundo argumento, quantas observações nessas amostras eu quero? Eu quero a quantidade de amostras igual à quantidade de linhas do data frame deslizamento total. Porque o que eu quero é o seguinte, eu quero dividir esse data frame deslizamento total em treino e teste. Então nessa amostra, quando for 1, vai indicar as linhas que pertencerão ao data frame de teste. Quando for 0, vai indicar as linhas que pertencem ao data frame de treino. Tá? Então por isso que eu estou fazendo uma amostra de 0 ou 1, tá? Porque eu só quero dividir em 2 data frames. Se eu quisesse dividir em 3 partes, se eu quisesse dividir o deslizamento total em 3 outros data frames, eu poderia utilizar 0, 1 ou 2, que depois eu faria essa filtragem. Como eu só quero filtrar em 2, eu estou utilizando 0 ou 1. 0, as linhas que tiverem 0 serão do meu data frame de treino, e as linhas que tiverem 1 serão do meu data frame de teste. Eu tenho que ter uma amostra com o mesmo tamanho do meu data frame de deslizamento total. Então vou utilizar a função. Como é que eu faço isso? nRows, que vai me contabilizar o número de linhas do data frame de deslizamento total. Tá? Então eu quero o número de linhas de deslizamento total. Agora, replace. O argumento replace, ele está me perguntando se essa amostra ela irá se repetir, sim ou não. Tá? No meu caso, sim, porque eu quero que as observações 0 e 1 elas se repitam. Eu não quero só um 0 ou só um 1. Eu quero que eles se repitam. Então, meu data frame replace será true. E a probabilidade, o argumento de probabilidade será igual. Aqui, nesse argumento, eu passo qual a probabilidade de ocorrer 0 e qual a probabilidade de ocorrer 1. No meu caso, eu vou dividir em 80% para treino e 20% para teste. Então, nesse caso, eu vou colocar 0.8 e 0.20. Né? Ok, agora foi. Tá? Então, agora eu tenho um vetor onde eu vou fazer a subdivisão do meu data frame. 80%
aproximadamente 80% desse vetor está composto de números zeros e 20% está composto de números uns. Então eu vou utilizar esse vetor de amostra para fazer a filtragem do meu data frame. Como que eu posso fazer isso? Eu vou criar um data frame de treino. Eu vou fazer uma subamostragem, tá? Que vai ser deslizamento total. Quais linhas que eu vou utilizar? Somente as linhas onde o vetor amostra for igual a zero, tá? Então, ó, como é que eu faço isso? Amostra igual a zero. Quando eu executar, o que é que vai acontecer? Eu vou criar um data frame de treino que tem 5.847 observações, que é aproximadamente 80% do número total. Agora, para criar o data frame de teste, eu vou utilizar a mesma abordagem, só que agora a amostra tem que ser igual a 1. Então, eu executo e tenho o data frame de teste. Então, o primeiro argumento dessa função, aqui na documentação dela, é o argumento x, tá? Que esse argumento x ele é um data frame, tá? Ou uma matriz de preditores, tá? Ou uma fórmula, tá? Então, como nós podemos fazer uma fórmula no R, nós passamos primeiro a minha variável y, que no meu caso vai ser a variável classe. Por que a variável classe? Bom, se nós formos olhar aqui nosso data frame de teste, ó, perceba aqui, a variável que eu quero prever, ou seja, minha variável y, é a minha variável classe. Então, a variável classe em função, tá? Minha variável classe em função de todas as outras variáveis. Como que eu coloco isso? Simplesmente coloco um ponto, tá? Aqui na minha fórmula. Tá? Então, já estou dizendo que minha variável classe ela é uma variável dependente de todas as outras variáveis. Bom, só que perceba uma coisa, né? Que eu acabei percebendo agora. Aqui nós temos 3 variáveis que são inúteis, no meu caso, né? ID chamado, latitude e longitude. Eu não quero essas variáveis. Tá? Então eu vou excluir ela aqui antes de treinar o meu Random Forest. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, falar que eu não quero mais as funções, que eu não quero mais as colunas número 1, número 2 e a coluna número 3. Não é isso? 1, 2 e 3. Eu não quero mais essa coluna. Tá? Então eu executo. Quando eu venho aqui, agora perceba que no treino eu só tenho 13 variáveis e tenho somente as variáveis que eu quero, do meu interesse. Da mesma forma eu vou fazer no data frame de teste, tá? Ok, então já removemos todas as colunas necessárias e agora nós podemos voltar aqui para a construção do meu modelo Random Forest com a função Random Forest. Vou abrir novamente aqui a documentação da função. Tá? Agora já passei o primeiro argumento, que é a fórmula. Só repetindo, reforçando. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, a variável que eu quero prever é minha variável classe, que aqui no meu data frame, tá? No meu data frame de treino, ela é justamente a variável que vai me falar se aconteceu ou se não aconteceu um deslizamento naquele local. Então ela é minha variável y. E quais minhas variáveis preditoras? Todas as outras. Por isso que aqui eu coloco um ponto, tá? Porque é um caractere especial do R que serve para me dizer, ó, a variável classe depende de todas as outras variáveis. Bom, depois, o segundo argumento é o argumento data, tá? Que eu vou informar qual o data frame que eu vou achar
essa fórmula aqui. Nesse meu caso é o data frame de treino, porque é o data frame que eu quero treinar. Tá? Ó, então aqui o argumento data, né? Aí ele fala que é um data frame opcional contendo as variáveis do modelo. Bom, então como eu passei com fórmula, né, aqui os meus dados, eu tenho que passar esse argumento data, né, informando qual é o meu data frame. Depois desse argumento, o meu terceiro argumento que eu vou utilizar é o argumento importance. E aqui eu vou falar que é true. Esse argumento, ele basicamente, o que ele faz é o seguinte, eu estou ordenando para a função, para o algoritmo, que me mantenha a importância relativa de cada variável no Random Forest, tá? Ou seja, ao final, além do Random Forest, nós vamos ter a importância relativa de cada uma das variáveis. Eu vou passar também aqui o argumento NaAction. Tá? Eu vou mandar omitir para caso tenha algum valor omisso, ele vai omitir essa observação, ele vai retirar totalmente a observação para evitar erros no meu treino. Então, porque essa função, se tiver algum valor omisso, ela para. Da mesma forma, uma dica importante aqui é que suas variáveis elas devem estar no formato categórico, tá? Sua variável y deve estar no valor categórico, tá? Como nós podemos verificar isso? Eu vou utilizar a função glimpse e treino, tá? Ó, classe, minha função classe, ela está na forma factor. Tá? Então todas as variáveis categóricas devem estar no formato de factor, são variáveis categóricas. Depois, o terceiro argumento vai ser o número de árvores que eu vou querer que esse Random Forest ajuste. No meu caso, eu vou colocar aqui 1000. Depois, eu vou colocar mtry, que vai ser igual a 3. Esse mtry é o número de variáveis que o algoritmo vai escolher a cada novo corte. Tá? Esses hiperparâmetros eu posso ir fazendo variações neles, fazendo testes. Tá? Inclusive tem uma função que é a tunrf, que eu posso fazer a escolha desses parâmetros de uma maneira mais inteligente. Tá? Por enquanto, só esses parâmetros são suficientes. Existem diversos outros parâmetros, tá, que você pode estar estudando, mas por enquanto é suficiente para treinar o modelo. Tá? Então vou dar o comando para iniciar o treinamento do modelo. Tá? Então ele vai iniciar o treinamento. Enquanto ele treina, eu já vou preparar aqui o código para ele plotar o desempenho desse modelo. Tá? Bom, ele acabou o treinamento, né, do modelo, então eu vou plotar o desempenho desse modelo. Vou utilizar print e classificador deslizamentos. Bom, aqui nós temos como resultado dessa função, nós temos a fórmula utilizada para o Random Forest, o tipo de Random Forest utilizado, que no meu caso foi para a classificação, o número de árvores e o número de variáveis escolhidas a cada novo corte. Tá? No caso foi 3. Aqui ele traz o erro out of the bag, tá? E no meu caso aqui foi de 2,78, ou seja, um excelente erro. E aqui traz uma matriz de confusão indicando os falsos positivos e os falsos negativos. Então, perceba que ele acertou bastante, ele errou apenas 59 observações. Tá? Uma acurácia muito boa. Bom, para agora eu vou plotar
a importância das variáveis. Para isso eu vou utilizar a função var impplot e o argumento é o classificador deslizamentos. Bom, plotou, e aqui nós podemos ver a importância das variáveis segundo dois critérios, que é o decréscimo da acurácia e o decréscimo do Gini. Aqui nós podemos ver que a variável com maior poder preditivo foi a cobertura do solo, tá? Então essa variável ela exerce um poder de classificação grande no meu modelo, seguido de aspecto e distância para as estradas. Então essas foram as variáveis que mais contribuíram para o sucesso do meu modelo, segundo a métrica do decaimento da acurácia. Essa análise ela é interessante para nós sabermos fazer engenharia de variável, né? Porque nós podemos, por exemplo, segundo a nossa análise, ver que a variável propensão geohidrológica não tem um poder de classificação muito grande no meu modelo. Então eu posso simplesmente excluí-la da minha análise e utilizar apenas as variáveis mais importantes. Bom, agora o que eu vou fazer a avaliação da performance. Primeiro, eu vou criar um vetor chamado predição, tá? Que eu vou utilizar a função predict. Vou passar qual o modelo que eu quero utilizar para fazer as previsões, justamente o random forest que eu ajustei, e quais os novos dados, os dados de teste. Então, eu já consegui executar, minha predição é bem rápida, e aqui eu tenho todas as predições. Se for 1, quer dizer que aquele local ele está sujeito a acontecer um deslizamento, e caso contrário, não irá acontecer um deslizamento. Já que eu tenho as predições, agora eu vou fazer uma matriz de confusão. Para isso eu vou utilizar a função table. Tá? Primeiro eu vou fazer a matriz de confusão para os dados de treino e depois para os dados de teste, porque aí nós podemos comparar tanto a acurácia nos dados de treino quanto a acurácia nos dados de teste. Então primeiro eu vou fazer com os dados de treino, tá? Então eu vou fazer uma matriz de confusão tendo treino classe, tá? E depois nas colunas tendo treino classe e nas linhas tendo classificador deslizamento, quais os valores preditos. Tá? Então deixa eu só limpar aqui para nós visualizarmos melhor. Bom, então aqui nós temos a mesma matriz de confusão, né, exibida anteriormente, e agora eu vou fazer a matriz de confusão para os dados de teste. Então vou utilizar a variável teste classe, tá? Eu vou fazer uma matriz de confusão com a variável predição. Então quando nós vemos aqui, nós podemos perceber que dos 1454 ele errou apenas 44 observações, tá? Então tem uma acurácia muito boa. Como nós podemos mensurar a acurácia, eu vou criar uma variável chamada acurácia, que será igual aos dados que ele acertou, que estão na diagonal principal, 769 mais 644 dividido por todas as observações. 769 mais 644 mais 40 mais 4. Então executo, então minha acurácia ela é de 96,98%. Então uma acurácia muito boa. Agora nós podemos salvar esse modelo, tá? Eu vou salvá-lo. Para isso nós vamos utilizar a função save
RDS, que vai me salvar no modelo de dados do RData, né? E nós vamos chamar esse modelo de classificador.rdata. Vai salvar, ele vai executar e vai salvar. E agora nós podemos utilizar esse objeto que foi salvo no R em qualquer outra seção do R ou em qualquer outra aplicação, porque ele foi salvo em um arquivo que o R consegue entender. Lembrando que quando nós formos utilizar esse arquivo que nós acabamos de salvar, nós vamos ter que importar essa biblioteca Random Forest. Ok? Então acabamos de mostrar como fazer o ajuste de um modelo Random Forest, né, de forma bem rápida. E é claro que tem diversas possibilidades de nós ajustarmos os hiperparâmetros e tudo mais, mas isso aí basta estudar a documentação da função. Até a próxima.